Hi everyone! Oi todo mundo, bem-vindos, welcome! Daqui a pouco daremos início à nossa aula 24.2 de Review and Exercise. Vamos perder tempo para a tela? Let's check it out! Olha aí a tela, nós temos a nossa aula 24.2. Tem aí... Agora, na nossa aula 24.2, nós tivemos o quê? A questão do Health Matters. Certo? Nós tivemos esse título Health Matters porque nós falamos muito sobre questão de saúde. Então, a saúde importa sim. Então, vocês tiveram aí alguns conhecimentos acerca de algumas disorders, de algumas eating disorders, né? Que são aqueles problemas alimentares, eating disorders. E vimos deles, nós vimos o anorexia, bulimia, obesity, vigorexia. Certo? Nós vimos essas quatro aí, lemos um texto sobre elas, eu meio que traduzi para vocês ali as partes principais do texto. E lembrando que a gente não precisa traduzir palavra por palavra de um texto, a gente tem que entender o que significa o texto, assim, temos que entender, na verdade, a ideia principal do texto. Você não precisa se matar querendo traduzir palavra por palavra, tudo bem? Possibilidade, nós temos aí também trouxemos a questão da possibilidade usando esses três verbos modais, que são may, can e could. Esses três verbos modais, eles podem ser usados na questão da possibilidade, certo? Temos aí, ó, I may be suffering from eating disorders. Eu posso estar sofrendo de problemas alimentares, né? Desordens alimentares, né? Muito chato isso. Usando can, Peter can't be vigorexic, Peter não pode ser vigorexico, né? Não pode, essa possibilidade não existe. Será? Você, Peter, será que você é vigorexico? Senhor, olha aí, ó, temos o could agora também. You could be developing bulimia. Todos esses verbos modais estão sendo usados na questão da possibilidade. Você pode estar desenvolvendo bulimia. Preste atenção que esses três verbos, eles vão ser usados da mesma forma, eles não mudam. Aqui eu usei com eu, aqui eu usei com a terceira pessoa, ele, aqui eu usei com você. Então, os verbos não mudam. Aqui tá can't, porque é a junção do can mais o not, né, gente? Então, a junção do verbo mais o not e fica essa questão do can't. Alright? Nós temos também aí o próximo must, certo? Must, que ele já vai falar o quê? Sobre obrigação, necessidade, proibição, certo? Proibição na questão do not. Então, nós temos aí, ó, you must do something about it. You must do something. Essa palavra tá doida aqui. Something. Alguma coisa. You must do something about it. Você deve fazer algo a respeito. Você deve fazer algo. Uma ideia de o quê? Obrigação. Athletes must not take drugs. Os atletas não devem, não podem o quê? Usar drogas na questão da proibição. Nós temos o not aqui para deixar isso bem enfático. It's time, chegou o momento de vocês fazerem os exercises. Tem um texto aí, tá bem simples. Lembra, não precisa você querer traduzir word by word, palavra por palavra, a ideia central que mais importa, ainda mais que vem pedindo para você no enunciado. Presta bem atenção e a gente se vê right away. Agora sim, vamos tirar nossas questions, as nossas dúvidas, as perguntas que vocês têm em relação a esta imagem, não a imagem, mas a este texto. Mas olha aí, nós temos a questão number one. Primeiro a gente vem ler o texto. Opa, ler o texto não, lê o enunciado. Tem gente que já quer ler o texto, então pelo menos vê só a parte, o título do texto. Aí vemos aí, ó, Warning Signs of Anorexia Nervosa. Então, eu já sei que esse texto fala sobre anorexia nervosa. Aí, se eu conheço a palavra warning, eu já sei que é o quê? Bem, para quem conhece, signs também, tem gente que conhece as duas palavras. São palavras que elas são muito comuns em serem vistas aqui no Brasil com S, sabe? Quando a gente compra certas coisas, vem a palavra warning. Signs também, a gente encontra muito isso na internet. Quem usa muito a internet tem essas palavras em inglês. Podem talvez já saber o que significa isso aí. Então, warning signs of anorexia nervosa. Eu venho aqui na questão 1, o texto apresenta sinais de alerta sobre o comportamento de quem desenvolve anorexia. Aí, ó, presta bem atenção. Eu nem precisava me matar em tentar traduzir o meu título, porque aqui no texto já me diz sinais de alerta
Warning signs é justamente a questão do sinal de alerta. Sinais de alerta sobre o comportamento de quem desenvolve anorexia. Então, sinais de alerta sobre anorexia nervosa. Marque a alternativa que trata de uma preocupação excessiva com o peso e medidas do corpo, certo? Marque a alternativa que trata de uma preocupação excessiva. Então, às vezes, não preciso nem ler o texto, gente. Aqui, só de eu ler aqui, eu falo assim, cara, isso aqui está parecendo realmente uma alternativa que mostra uma preocupação bem excessiva, então vou marcar essa. E aí, será que vocês acertaram? Vamos ler, ó. Extreme anxiety about weight gain, certo? Ou seja, ansiedade extrema sobre ganho de peso. Body dissatisfaction, é a insatisfação do corpo. Denial of hunger, ou seja, sempre a questão do negar que está com fome. Preoccupation with food, calories, collecting recipes and cooking. A preocupação com comida, calorias, coletar receitas, tudo certinho, bonitinho e a questão do cozinhar. Checking body parts, frequent weighting, ou seja, checar as partes do seu corpo e frequentemente se pesar. Não pode ver uma balança que a pessoa quer se pesar. E qual é, gente? Só pode ser essa, né? Checking body parts e frequent weighting. Gente, imagina isso. Você o tempo inteiro ficar verificando se o seu braço aumentou, se a sua cintura aumentou. Realmente deve ser um inferno. E frequentemente se pesar. Então, de todas as alternativas, a letra E, para mim, é a resposta correta. E eu nem precisava muito ir no texto, porque só de ler isso aqui, eu vejo que a letra E é um pouquinho a mais de uma questão de preocupação excessiva. A gente vai voltar lá para o texto, mas e aí a questão, vocês acertaram a letra E, na número 1? Espero que sim. Vamos para 2 e a gente volta para o texto, tá? Questão 2. São doenças causadas por distúrbios psicológicos de alimentação. Doenças causadas por distúrbios psicológicos de alimentação. Então, essa questão aqui também não é necessário eu exatamente lá no texto, certo? De acordo com o que até foi passado aqui para vocês. Só tenho ali a letra A, anorexia, bulimia e diabetes. Nós temos, tá tudo em português, ó, obesidade, hiperatividade, vigorexia, diabetes, vigorexia e hiperatividade, obesidade e vigorexia. Eu consigo ver aqui, tem obviamente uma ou outra, tem 3 questões em cada alternativa, então assim, uma vai estar correta, 2 não, 2 vão estar corretas, uma não, então de acordo com isso, qual foi a que você marcou? Temos aí a letra B. Obesidade, obesity, hiperatividade, que nós não vimos aqui hoje, e vigorexia que vimos. Então, a questão da hiperatividade, ninguém tem um distúrbio psicológico de alimentação por ter hiperatividade. Então, respondendo isso aqui, você poderia responder tranquilamente, sem precisar ler o seu texto. Tinha a necessidade nenhuma de ler o seu texto. Olha aí, na questão número 3, a pessoa com anorexia desenvolve todo um ritual com alimentação abaixo, exceto... aqui, isso aqui nós temos também lá no texto. Então, você vai marcar o exceto, que não condiz lá com o texto. Vamos lá para o texto? Olha aí. Warning signs of anorexia nervosa. Olha aí. Primeiro, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 signs. 7 sinais. 7 signs. 7 sinais da questão da anorexia nervosa. Vamos entender um pouco mais? Olha aí. Sudden unexplained weight loss. Food rituals, eating only specific foods. Taking small bites. Cutting food in small pieces. Eu não tenho condições de ser anoréxica. Gente, eu tô brincando, mas tô falando sério. Porque olha só, presta atenção. Perda inexplicável. De repente, a pessoa tem uma perda inexplicável, né? Unexplained weight loss, uma perda de peso inexplicável, weight loss. Aí ela tem a questão do food rituals, ou seja, rituais de comida. O que ela faz? Eating only specific foods, ela só come apenas comidas específicas. Take small bites, ou seja, apenas dá mordidas pequenas.
cutting food in small pieces. E se dá mordidas pequenas, ela também corta a comida. Cutting food in small pieces, ou seja, em pedaços pequenos, né? Ninguém merece, Deus me free, social isolation. Ou seja, é a questão de se isolar socialmente. Até nisso a questão da anorexia nervosa, ela vai pegar. Por quê? Including avoidance of social situations with food. Então, a pessoa, ela vai evitar situações sociais com comida, porque isso vai fazer muito mal para ela. Então, assim, vamos sair para comer com os amigos? Não vai rolar. Muitas vezes não vai rolar uma pessoa que sofre dessa questão. Extreme anxiety about weight gain, ou seja, a questão lá da ansiedade extrema sobre ganhar peso. Body dissatisfaction, questão de não estar satisfeito com o seu corpo. Denial of hunger, a questão de negar a questão da fome. Preoccupation with food, calories, collecting recipes and cooking. A questão de se preocupar com comida, calorias, coletar receitas e cozinhar. Checking body parts, frequent weighting. Isso tudo a gente já viu que é checar as partes do corpo e se pesar frequentemente. Na number 3, a resposta só pode ser que o exceto, que não estava nada lá, o exceto é isso aí, comer de forma exagerada e provocar vômito, certo? Porque isso aí é bulimia, não é anorexia nervosa, não é anorexia nervosa, certo? Porque eles não comem de forma exagerada, é muito pelo contrário, porções bem pequenas, apenas comidas específicas and so on, e assim por diante. Olha esse texto aí para responder as questões number 4, number 5. Olha só. O que você vai fazer? Ó, questão 4. Assinale a alternativa que corresponde ao sentido do verbo modal na frase. Então, ó, eu nem sei se eu vou ler o texto para vocês, porque o que a gente tem que fazer aqui é ver o significado do verbo modal na frase, certo? Olha aí, questão 4. This means you must have... A gente vai falar sobre esse verbo aqui. O modal, must have a prescription from steroids to legally be in a possession of them. Porque nesse texto nós estamos falando sobre o quê? Anabolic steroids. Nós estamos falando de a questão dos esteroides anabólicos. Que são assim, né? Umas pessoas usam, outras não usam. Enfim, né? Cada um com seu cada qual. E presta bem atenção. Nessa questão do must... Nesta frase aqui, abre aspas e fecha aspas, qual é a situação da ideia que passa este must? Nós vimos que o must passa tantas ideias quando ele é usado numa frase. Qual ideia é desta frase? This means you must have a prescription from steroids to legally be in a possession of them. Possibilidade, dedução, obrigação ou necessidade, forte possibilidade baseada em evidência ou proibição. Olha aí, ó, isso significa que você deve ter o quê? A questão da prescription, certo? Que é aquela questão do seu médico te dar o aval para você ter um certo remédio, entendeu? A prescrição, você tem que ter isso. E aí? Você deve ter a prescrição. Segundo isso, a resposta pode ser obrigação ou necessidade. É uma obrigação você ter, você não pode não ter para você comprar. Você não pode ter, você não pode ficar em posse delas se você não tem a prescription. Prescription, quase que não sai a palavra. Então, a letra C, obrigação ou necessidade. Não poderia ser dedução, não poderia ser possibilidade, nem forte possibilidade baseada em evidência, muito menos, nem proibição. Só sobrou a letra C, obrigação ou necessidade. Questão número 5. Olha aí, assinale a alternativa que corresponde ao mesmo sentido do verbo modal na frase. A mesma coisa na questão número 4. A questão de você olhar para o verbo modal e ver qual é o sentido que ele quer passar. O modal que nós estamos falando aqui é o can, tudo bem? É esse aqui no final. Então, olha lá, abre aspas, tá lá naquele texto. You deserve an explanation for the line at the very least. And after that, it is up to you to decide if you can trust him again. E aí, você merece, you deserve an explanation, uma explicação for the lying, ou seja, pela mentira, pelo at the very least, né? Pelo menos, né? A mentira que alguém contou, que foi a mentira, estava falando no texto, falando sobre o médico.
And after that is up to you to decide. E depois disso, after that, it is up to you, it is up to you. Depende de você. It is up to you to decide if you can trust him again. Depende de você. Quando eu falo it is up to you, it is up to you, eu quero dizer depende de você. It is up to you to decide. Decidir se você pode confiar nele de novo. If you can trust him again. Se você pode confiar nele de novo. Então, esse can, ele fala o quê? A, você pode decidir se confia nele novamente. B, você tem a obrigação de confiar nele depois que explicar a mentira. Gente, eu acabei de traduzir, não é possível? Letra C, ele pode confiar em você novamente, afinal você merece uma explicação da mentira dele. Letra D, você merece no mínimo uma explicação sobre a mentira e depois decide se pode confiar nele novamente. Lógico que a letra D, de acordo com o que eu falei, a questão do pode, do can, você pode confiar nele novamente. Essa é a minha resposta correta e estas são as nossas referências. And that's it for today. E por hoje é só. Eu vejo vocês na aula 25.1 com um tema bem legal. See you then. Bye.